Seja bem-vindo ao Conexão Autista Podcast. Eu sou Liz Ribeiro e convido você a se inscrever no nosso canal. Já ative o sininho de notificações, deixe seu joinha e compartilhe com mais pessoas para que todos possam ter informação sobre o autismo. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, que é o direito do autismo. Vamos falar com a Fabiana Franz, que é uma advogada e também mãe atípica. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Liz, obrigada pelo convite, pela participação. Entendo que é sempre muito louvável trabalhar sobre o assunto, discutir assuntos pertinentes à questão do autismo. Sim, com certeza é. E antes de nós começarmos a falar sobre o direito do autismo, eu gostaria que você contasse um pouquinho de você, porque você também é mãe atípica, né? Sim. Na verdade, muito antes de ser mãe, eu era advogada, trabalhava na área familiarista. Minha área de atuação sempre foi os direitos da pessoa idosa, que eu seguia a academia, meu objeto de pesquisa sempre os direitos da pessoa idosa, até que a vida me presenteou com um filho autista. E apesar de conhecer das leis, o meu filho foi muito negligenciado. Escolas, principalmente as particulares, elas são empresas, e empresas que oferem lucro. Então, muitas vezes, elas criam barreiras para crianças que demandem mais profissionais, mais recursos humanos para o funcionamento daquele local. Entretanto, quando uma escola busca uma licença, busca uma habilitação, busca perante a prefeitura a autorização para abrir portas, ela não pode escolher quem ela vai atender. Uhum. Então, muitas vezes, já aconteceu inclusive comigo, de buscar vaga numa escola e me falarem que naquele momento não haveriam vagas para alunos daquela faixa etária, naquele período específico que eu precisava. E dias depois, recebi um panfleto na rua dizendo colégio tal, vagas abertas. Então, eu sei que a discriminação foi contra o meu filho. Sim. Sim. Eu recebi algumas perguntas, né, de mães, e eu gostaria de entrar nesse assunto com você, porque muitas mães têm muitas dúvidas, né? A gente está tentando fazer um mundo mais inclusivo. Sim. E nada como começar com as mães. Eu acho que não tem outra pessoa para começar a não ser as mães, né? Eu vejo muito assim, não adianta falar para ela, não, as mães elas têm que mostrar, então elas têm muitas dúvidas, porque aí na hora de cobrar, ela já tá bem ciente de o que eu vou cobrar. Não, eu tô dentro do direito, tô dentro daquilo que o meu filho tem direito, né? Perfeito. Então, eu vou trazer a primeira pergunta quais são os direitos da criança autista em relação à educação inclusiva? Que a gente já começou falando, né? Bom, quando as pessoas pensam em acessibilidade, projeta-se na mente a ideia de rampas e barras de acesso, né? Mas, na verdade, uma escola inclusiva ela é muito mais do que isso. A escola inclusiva, além do PEI, que é obrigatório, que é o Plano de Ensino Individualizado, a toda criança que tem alguma dificuldade, algum transtorno, alguma necessidade especial, é necessário adaptar este local e adaptar as atividades para que aquela criança esteja em igual condição de aprendizado com as outras crianças. Então, eu gosto muito de uma imagem que tem na internet que aparece assim, igualdade é quando colocamos caixotes iguais para 3 pessoas olharem por acima de um muro, por cima de um muro. E equidade é quando olhamos para aqueles 3 indivíduos e verificamos qual a real necessidade de cada um deles para que eles possam ver por trás do muro. Então, isso é o que a escola precisa fazer, ela precisa adaptar materiais, adaptar eventualmente questões de som, questões sensoriais, sabe? Para adaptar e para promover uma escola inclusiva e que possa receber todos os alunos com as mais diferenças, com todas as suas diferenças.
É interessante você falar isso, porque eu lembrei de uma situação que ocorreu comigo com relação a falar sobre tutor, Uhum. né? Eu ouvi de uma pedagoga da escola, onde ela falava assim: mas o teu filho não precisa de tutor, ele é totalmente autônomo. O que você conta dele, que ele te conta as coisas, que ele vai no banheiro sozinho. Olha a mentalidade da pessoa. É. E aí ela esquece de falar, de lembrar que a criança com autismo, o transtorno está escondido Aham. nas dificuldades que ele apresenta, no escrever, no associar as coisas, associar o que a professora está falando. Às vezes, muitas vezes ele tem aquela dificuldade em acompanhar, Uhum. e por isso o tutor. Mas ainda tem muito-se a visão que o tutor é só para as crianças que não conseguem ter a autonomia de ir no banheiro, essas coisas. Recebo muito no escritório demandas de famílias atípicas que dizem: olha, a escola negou o tutor porque meu filho vai sozinho no banheiro, Uhum. porque ele não precisa de auxílio. Não, não é bem assim. Cabe à família, em parceria com os terapeutas que acompanham aquela criança e, eventualmente, o médico neuropediatra que acompanha aquela criança, verificar a real necessidade de um tutor, de um acompanhante daquela criança na questão do aprendizado. Só que muito difere-se também só da questão exclusiva de dentro de sala de aula, porque este acompanhante, este tutor, é para todas as atividades. É para socialização na hora do recreio. Uhum. É para auxílio na hora de buscar um livro na biblioteca. Então, é para buscar oferecer maior autonomia e independência para esta criança, para que ela possa se desenvolver de forma independente. Com certeza, porque nossa, eu fiquei bem assim, porque essa questão, a gente tem que lidar com a criança, e meu filho tem muita dificuldade na escrita. Ele lê, mas não consegue escrever. E ele não consegue acompanhar. Imagina você, uma professora com 30, 40 alunos dentro de uma sala. Ela tenta ajudar ele, mas Uhum. não consegue. Ou seja, ela precisa de alguém auxiliando para essas crianças. E hoje, até quero que você comente um pouquinho sobre isso, a questão de hoje, às vezes tem mais de um autista na sala. Com certeza. Com certeza, estamos tendo cada vez mais diagnósticos, e isso é muito bom, porque eu falo o tempo todo para o meu filho. Meu filho tem 9 anos, e eu digo que ele é autista, mas ele também é um universo de outras coisas. Sim. Ele é lindo, ele é inteligente, ele é da mamãe, ele, sabe, ele também é autista, mas ele não é só autista. Exatamente. É uma característica dele, é uma limitação para algumas questões sensoriais, algumas questões, mas é muito importante também que ele conheça os seus próprios limites. Sim. Que ele conheça, perceba, por isso ele faz terapia desde os 3 anos de idade, já ele era considerado nível 2 de suporte, era autista não verbal, hoje ele fala, se comunica muito bem, então graças a este acompanhamento terapêutico que ele vem tendo. Uhum. Mas poderia ter sido melhor, porque certeza. se eu tivesse ainda começado antes, não tivesse escutado tanto a escola, como, enfim, outras pessoas, até de outras gerações, que diziam: não, as crianças têm seu tempo, cada criança tem seu tempo. E é por isso que a gente tá aqui, né? É. Trazendo informação para que isso não aconteça com outras mães, com as mães que talvez recentemente recebam o diagnóstico, então como agir, né? Então já fica a dica para essas mães. Eu falo constantemente para as mães atípicas que eu atendo: confie no teu desconforto. Sim. Se tiver, porque mãe é algo muito especial, muito sublime. Mãe sente, mãe sabe. Diferente do que as outras pessoas falem. Tem algum ponto ali que te incomoda? Investigue. Uhum. Investigue, porque o tempo é crucial. A neuroplasticidade, todo o desenvolvimento cognitivo da criança, quanto mais cedo começar as terapias, melhor. Sim, verdade. E agora, a outra pergunta com relação à educação ainda: como os pais podem garantir que seus filhos autistas tenham acesso a uma educação de qualidade? Eles precisam acompanhar. Então, por exemplo, eu já solicitei à escola que repetisse meu filho de ano.
Porque ele não estava acompanhando as outras crianças. Sim. E ele vai repetir quantas vezes for, porque ele vai acompanhar, e quando ele estiver numa graduação, enfim, ele vai estar no nível cognitivo igual das outras pessoas. E esta questão, os pais precisam acompanhar a questão de tarefas escolares, são momentos, acompanhar as atividades, as reuniões com os professores, para verificar se essa criança está mesmo se sentindo confortável no ambiente. Isso é o primeiro ponto para que ela possa aprender. Então, assim, o teu filho está sendo incluído nas atividades? Sim. Porque o meu filho teve uma época que ele estava extremamente agressivo na escola que ele estava. E ele mordia as outras crianças. Ele era não verbal e ele mordia as crianças. E aquilo, é temperamento, é isso, sempre uma justificativa ou outra. Mas aquilo começou a ser muito rotineiro, muito, muito constante. E daí, em parceria com as terapeutas, eu pedi para que as terapeutas o acompanhassem na escola. Acompanhassem como que era a rotina dele dentro da escola. E verificou-se que, na verdade, o meu filho estava sendo excluído das atividades. Sim. Por quê? Porque os outros pais, de alguma forma, não queriam que o meu filho, porque ele mordia, né, que ele participasse, ou ele incomodava, porque ele não era verbal, ele não entendia. E depois, com o acompanhamento terapêutico, foi bem interessante que, depois de 1 ano de terapia, nós entendemos que, na verdade, o Heitor, ele era não verbal, e as meninas tinham a tendência de acolher mais. Elas têm um instinto maternal desde pequenas, Sim. né? Então, o que faziam as professoras? Os meninos não queriam, porque não entendiam o Heitor, não entendiam o que ele queria, não entendiam o que ele falava. Então, as professoras colocavam ele junto com as meninas, porque as meninas o acolhiam. Só que as meninas estavam brincando brincadeiras de meninas. E aquilo irritava completamente ele. Isso com 3 anos. Imagina. Então, ele mordia as crianças, mordia as meninas, porque era um ambiente que ele não queria estar, e mordia os meninos de raiva, por não estarem incluindo ele. E depois disso tudo, quando vem esse feedback dos profissionais, daí você começa a ligar os pontos e ver como o teu filho vem sendo negligenciado. No final do ano, daquele ano, quando me devolveram o material escolar, que tinha sido caríssimo, eu percebi que durante aquele ano letivo inteiro ele tinha realizado 5 atividades. Nossa. Ou seja, eles estavam deixando o meu filho em algum lugar diferente das outras crianças. Por isso que é tão importante os pais estarem sempre presentes na escola, né? Sim. E, se necessário, ter a ajuda dos terapeutas. Com certeza. Porque a gente sabe que nessa vida do autismo é um triângulo. É a família, a escola e os profissionais. Sim. Não adianta, se um lado não tiver, pode ter certeza que esse autista não vai ter o apoio necessário que ele precisa mesmo, né? Até, Liz, eu achei muito interessante, ontem saiu uma lei estadual para o estado de São Paulo, determinando que toda escola, isso é muito recente, que toda escola, seja pública ou privada, quando o pai apresenta o laudo com a CID do TEA, e requeira um tutor, a escola tem 60 dias para providenciar sob pena de multa diária. Olha que maravilha. Por enquanto só no estado de São Paulo, mas esperamos que isso se expanda pelos outros estados, né? É um começo. Com certeza. Vamos falar sobre acessibilidade. Temos perguntas aqui. Quais são os direitos em termos de acessibilidade para as pessoas com autismos em locais públicos? E quando a gente fala as pessoas, nós não estamos só falando de crianças, porque o que muito esquece é que nós temos adultos autistas, né? Essas crianças crescem e ficam adultos. Sim. Então, se fala muito só da acessibilidade, tudo só para criança. Você pode falar um pouquinho para nós? Claro. Na verdade, assim, quando eu penso em acessibilidade em locais públicos, a primeira coisa que me vem à mente é sempre a vaga de estacionamento. Sim. E daí,
recentemente houveram algumas críticas que estavam começando a delimitar vagas com o símbolo do autismo. Ué, mas o autismo ele não está dentro da pessoa com deficiência? Por que é algo exclusivo para autistas? E isso foi muito interessante porque, na verdade, é preciso sim destacar o autismo, porque o autismo, assim como outros transtornos, ele é um transtorno oculto. Então, as vagas delimitadas para autismo, essas vagas, elas são destinadas a este público, mas elas têm o caráter educacional, o caráter pedagógico da população. Porque muitas vezes, quando estacionamos em vagas reservadas para pessoas com deficiência, as pessoas ou balançam a cabeça, ficam procurando uma cadeira de roda. Ficam buscando uma muleta ou uma cadeira de rodas. E o direito à acessibilidade é para todos. Para todos que tenham algum diagnóstico. E qualquer nível de autismo é considerado pessoa com deficiência perante a lei. Então, tem direito à vaga preferencial, tem direito à fila preferencial, tem direito a atendimento preferencial em processos públicos e privados. Então, são várias questões que basta a comunicação que aquela pessoa tenha o diagnóstico. Por isso que é importante, muitas vezes, as mães usarem o cordão, né? Eu vou confessar para você que eu não uso, mas também eu não tenho problema nenhum de falar. O problema maior é que muitas vezes a mãe não usa, a criança não usa, e aí ela também não gosta de ficar falando, né? Eu não tenho problema nenhum em falar, até mesmo porque eu estou agora incluindo isso com meu filho, falando que ele é autista. Então, para ele, a gente tem o adesivo no carro, então ele já tá associando. Agora eu vou conversar com ele para ele usar o cordão e falar para ele por quê. Mas eu vejo que muitas mães não querem usar, né? Ainda tá no processo da negação e também não querem falar. Mas a importância de usar o cordão é justamente por conta disso, né? Já para evitar essas... Vamos falar. Mas já ali presente com o cordãozinho já se evita muita coisa. Né? O que eu falo muito é respeitem a si mesmos. Sim. Se entender necessário um cordão, eu só vejo vantagem. Eu, honestamente, só vejo vantagens. Principalmente em questões de aeroporto, por exemplo, em logística com meu filho. Então, eu utilizo o crachá com o cordão com o quebra-cabeças. Sim. Tá? Só que também, se a família não se sentir confortável, ela não precisa necessariamente usar algum adereço, porque ela tem o direito. Basta uma comunicação. Olha, meu filho é autista. Vocês têm vaga preferencial? Vocês têm fila preferencial? E isto não demanda necessariamente uma prova. Porque o direito pertence àquela pessoa e acompanha ela para onde ela estiver. Por exemplo, recentemente nós fizemos o processo para isenção do IPVA, do IPI e IPVA. Eu comprei um carro e coloquei no nome do meu filho porque o direito pertence a ele. Eu estou como responsável financeira e condutora do veículo. Sim. Porém, quando ele tiver 18 anos, o direito vai acompanhá-lo. Então, a mãe dele vai perder esse benefício, porque quem terá será ele. Sim. Então, o direito acompanha essas pessoas sempre. Então, por isso que é importante a gente conhecer para que nós possamos cobrar esses direitos. Você falou do carro, né? Essa questão, não necessariamente que precisa estar no nome da criança. Não necessariamente. A questão do IPVA se trata de uma lei estadual. Então, cada estado tem uma normativa própria. Então, assim, é preciso verificar, por exemplo, o estado do Paraná, ele concede a isenção do IPVA e ele concede o retroativo dos últimos 5 anos pagos de IPVA. Santa Catarina não tem a questão dos retroativos. Então, é preciso verificar como que é a legislação estadual onde você vai realizar esse pedido. E é um pedido relativamente simples, você apresenta o pedido reunindo alguns documentos necessários perante o Detran, você não precisa de advogado, você não precisa de despachante, e
Havendo algum tipo de negativa, daí sim, daí você pode buscar auxílio para questionar esse direito daí judicialmente. Ah, sim. E como as empresas elas podem tornar seus serviços mais acessíveis para os clientes autistas? Conhecendo, né? Se informando, se né? informando, porque todos nós vimos recentemente uma mãe que se desesperou numa loja porque simplesmente uma atendente diz: vocês estão me passando essa bomba. Sim. Toda mãe atípica sentiu na carne aquele desprezo, aquele preconceito. Eu digo, com relação a esse episódio, nem só mãe atípica, né? Acho que qualquer ser humano, né? Ser humano, qualquer mãe que ouvisse aquilo ali, ninguém, ou indiferente, não ia aceitar aquilo ali. E se tratando de uma mãe que todos os dias tem desafios, é muito maior. E mães que naturalmente estão exaustas. Uhum. Porque nós precisamos o tempo todo reivindicar direitos, seja com o plano de saúde, seja com a fila de espera na clínica buscando por terapia, seja na escola, seja socialmente, sabe? Então é exaustivo o papel de mãe atípica. E estas mães estão cansadas. Uhum. Por isso que daí quando acontecem situações como essa, é muito fácil daí perdermos o eixo. Com certeza. E como que... bom, através da informação, você já falou, né? Agora vamos passar pelo trabalho e emprego. Quais são os direitos das pessoas com autismo no ambiente de trabalho? Tá. Eu sempre falo que é importante a pessoa que tenha o diagnóstico, então ela recebeu o diagnóstico tardio de que é autista, ou enfim, tem o diagnóstico, ela presente no recursos humanos na administração da empresa dela. Uhum. Porque às vezes nós reivindicamos direitos, mas nós não fazemos o básico, que é a comunicação, que é o pedido de adaptação, eventualmente em caso de necessidade. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha o transtorno do espectro autista, ela pode solicitar uma adequação e um remanejamento no seu ambiente de trabalho, por exemplo, se tem muito ruído, se tem muito atendimento ao público, se ela... Situações que podem deixar esta pessoa muito exausta, muito cansada. Uhum. Eu vi uma médica recentemente falando que principalmente o nível 1 de apoio, de suporte do autista, ele é aquele estado, é como se fosse aquele estado febril, que a pessoa não tá com febre e nem tem nada aparente. Uhum. Porém, tudo demanda desta pessoa um esforço a mais. Sim. E é isto que representa para o autista: a socialização, atendimento ao público, local com ruído, necessidade de responder a diversos questionamentos constantes. Isso tudo vai afetar a saúde emocional dele. Uhum. Então, pedir uma adequação. Os pais têm direito à redução, os pais que sejam servidores públicos. É bom enfatizar. Enfatizando. Os pais que sejam servidores públicos têm o direito à redução da jornada de trabalho. Em qual percentual? Depende de onde a pessoa é concursada. Se é concursado no âmbito federal, precisa verificar a lei que rege aquela função. Sim. Então, varia de 30% a 50% a redução. Então, o que eu recomendo para as pessoas que tenham algum tipo de diagnóstico e alguma necessidade especial, peçam a remoção e peçam uma adequação do ambiente de trabalho. É direito seu. E se caso houver uma negativa, é possível buscar, inclusive judicialmente, esta adequação. Como as políticas públicas podem ser aprimoradas para melhor atender às necessidades da comunidade autista? Bom, tem muito chão pela frente ainda, muito. Né? Essa pergunta, olha... Tem muito chão pela frente, porque o Brasil... só tá no começo. O Brasil desponta como um dos países com uma das melhores legislações para pessoas com deficiência, pessoas idosas, autistas, mas isso em teoria, né? Na prática, nós temos ainda um longo percurso para chão pela frente, muito né? chão. Então, o primeiro momento, a primeira coisa que eu entendo que seja necessário é o empoderamento da população por meio do conhecimento.
As pessoas precisam conhecer os seus direitos para que possam reivindicá-los. Sim. Chegar na escola e dizer, olha, meu filho não está sendo incluído. Vocês não estão adaptando o material para ele conforme as necessidades específicas dele. Ou então, perante o plano de saúde ou saúde pública, o SUS, exigir as terapias, os atendimentos necessários e, em caso de negativa, em caso de extenuante fila de espera, reivindique judicialmente, pois é um direito, está previsto em lei. Sim. Então, assim, o que é necessário, nós sabemos que a coberta é muito curta para atender a todos. Então, acaba isso fazendo com que instituições como o INSS, SUS, públicas ou privadas, atendam aqueles que reivindiquem. Uhum. Então, no INSS é muito comum haver uma negativa do BPC-LOAS, do BPC, e haver essa reversão judicial. Por quê? Porque eles não podem atender toda a demanda. Sim. Então, fica muito mais fácil atender, porque para cada 20 negativas, 30 negativas, um vai recorrer judicialmente. Exatamente. Então, este é o olhar que nós precisamos diferenciar. Deve ser o contrário. Já a política pública, ela deve oferecer um serviço de qualidade, não nós precisarmos reivindicá-lo. Então, assim, quanto mais manifestação, quanto mais nós clamarmos por direitos, buscarmos direitos, mais as instituições e planos de saúde, tudo precisarão se adequar à realidade de quem eles atendem. Verdade. Com relação agora a gente está indo já para as perguntas finais, né? São bastante esse assunto, né? A gente tem muitas dúvidas de mães. As perguntas finais, então, quais são os aspectos legais relacionados aos direitos da pessoa com autismo no Brasil? Os aspectos legais da pessoa com autismo no Brasil. Bom, nós temos vários. Nós temos o direito à saúde, nós temos o direito à assistência social, nós temos o direito à educação, nós temos o direito à prioridade de atendimento. Nós temos alguns direitos previstos, principalmente na Lei Berenice Piana e na Lei Brasileira de Inclusão. Entretanto, é necessário empoderarmos a população para essa reivindicação de direitos, para que isto se torne cada vez mais comum, para que isso se torne cada vez mais, que a inclusão ocorra de fato na nossa sociedade, que a nossa sociedade seja inclusiva. Sim. E não que seja necessário tantos instrumentos legais, porque na prática se faz muito pouco. Então eu não quero precisar, eu tenho 3 ações a favor do meu filho, 3 ações judiciais requerendo direitos para o meu filho, mas eu não quero ter que reivindicar nada. Eu quero que seja, estando na lei, que seja cumprida. Só isso. E é o que eu entendo que deva ser para todas as crianças e pessoas com transtorno. Com certeza, né? Se existe a lei, basta cumpri-la, né? Exatamente. Não precisa a gente ficar correndo atrás. Exatamente. Como buscar apoio legal em caso de violação desses direitos? Bom, nós podemos buscar sempre o Ministério Público, nós podemos, em caso de algum tipo de violação de direito, é possível fazer um boletim de ocorrência, ir na delegacia registrar um boletim de ocorrência. É possível você buscar um profissional, um advogado para lhe auxiliar, lhe instruir a como proceder. Normalmente recomendamos a buscar uma alternativa no âmbito administrativo primeiro, né, para evitar a litigância, para evitar a jurisdicionalização de tudo, né, porque o judiciário está abarrotado de processos, não é este o nosso propósito, e que tentem resolver administrativamente, e não conseguindo, daí sim que vá para a via judicial. Famílias que recebam até 2 salários mínimos, que não tenham casa própria, enfim, que tenham algumas, estejam dentro da lei da hipossuficiência e da vulnerabilidade, podem buscar apoio na Defensoria Pública, realizando qualquer processo judicial de forma gratuita. Ou buscar profissionais, buscar advogados, especialistas da área que possam trabalhar e que possam fazer a defesa do direito nos mais variados aspectos, tanto na escola como na educação.
E agora, Fabiana, as perguntas são muitas, né? A gente teria que estender muitos. E eu gostaria de que você deixasse uma mensagem final, né, para o nosso público, pais, mães e toda a sociedade que precisa ter mais inclusão. Qual é a mensagem que você deixa? É muito difícil ter que precisar brigar por direitos. Não é isso. Nós precisamos reivindicar para que isto se torne cada vez mais normal na nossa sociedade, para que a nossa sociedade se torne cada vez mais inclusiva. Então, eu gosto muito de alguns dizeres que eu não me recordo do autor, mas que diz que quando pessoas que tenham algum tipo de deficiência ou transtorno ocupam lugares de destaque, elas estão mostrando para aquelas outras pessoas que tenham algum tipo de deficiência ou transtorno que é possível chegar aonde elas estão. Então, o que eu falo para as mães? A gente tem que aprender a descansar, não a desistir. A batalha é dura, os dias são difíceis, as lutas são diárias, mas nós temos que brigar e recuar, descansar e olhar sempre para o nosso propósito maior, que é o bem-estar dos nossos filhos. Com certeza. Muito obrigada, Fabiana, pela sua presença aqui, por todas essas informações muito valiosas, né? Que a sociedade toda precisa. Quero agradecer vocês que estiveram conosco até esse momento e convidar para que se inscreva no nosso canal, se você ainda não se inscreveu, ative o sininho de notificação. Também convido você, mãe, para me seguir nas redes sociais. Eu sou terapeuta, trabalho com as mães para ter mais equilíbrio e poder lidar com esses desafios diários, que são muitos. Muito obrigada, Fabiana, mais uma vez. Obrigada mais uma Obrigada vez. a todos e tchau, até uma próxima.